Olá, eu sou Mayra Soares, trabalho na área de desenvolvimento pessoal. Hoje eu vou falar sobre obsessão. E se você caiu de paraquedas aqui, por favor, não saia, porque a gente precisa desmistificar um pouquinho isso, né? E aí é um assunto delicado para se tratar. Mas eu não vou falar da obsessão só do lado espiritual, não, tá? Por isso que eu te convido a ficar aí. Caso você não acredite, fale, nossa, ela vai falar de espíritos e tal, mas existe um outro lado da obsessão que talvez você nem conheça. Bom, para se fazer entender, primeiro, sobre obsessão, são trocas involuntárias de energia. Ok. E quando a gente fala de obsessão, a gente está falando de um aprendizado ligado ao que a gente está lidando com o oculto, tá? E falar nisso sempre é uma carga emocional, porque a gente separa o obsessor do obsediado, né? A vítima do vilão. E quando a gente fala em obsessão, a gente está falando em atrair seres para perto de nós que camuflam algum aprendizado, né? Entender o porquê dessa atração e qual é o aprendizado que quer me trazer. Eu quero ser clara para você entender isso, né? A gente sabe que como não há vítimas e não há vilões e não há o acaso, né? A gente atrai para nós aquilo que nós temos como imã dentro de nós. Bom, resumindo, né, e é uma frase que eu gosto muito da Aline Schultz, que ela fala que a obsessão é um processo em que um indivíduo, uma energia, uma força, ela prejudica uma outra pessoa exercendo influências conscientes ou inconscientes que alterem seus estados. E sabe que quando a gente fala de obsessão, a gente se remete logo a desencarnado, né? Só que também a gente pode ter atitude obsessora quando a gente interfere no comportamento de outras pessoas. E aí a gente acaba prejudicando o outro, né? E aí pode ser a obsessão física, a obsessão mental, a obsessão emocional, né? Quantos vocês não conhecem que emocionalmente prendem as pessoas, emocionalmente sugam as pessoas, né? Mentalmente sugam as pessoas. E aí nós estamos sendo obsessores em vida, o que é pior, né? Sabe aquele desentendimento que você tem no trânsito e aí alguém te aborrece, você começa a mandar maus pensamentos, a falar coisas ruins, você está sendo obsessor dele, né? Quando você está, alguma pessoa faz algum acontecimento que te prejudica, né, na sua vida, que você se sente chateado, aborrecido, e aí você começa a falar daquilo, você começa a ter pensamentos sobre aquilo, você começa a gerar sentimentos sobre aquilo, você está fazendo uma conexão com essa pessoa de forma que você está obsediando-a. Né? É preciso a gente entender isso para que esse ciclo seja cortado. Né? Então, quando eu te falei para ficar aqui, é que eu não ia falar no caso de obsessão apenas espiritual. Né? Então, se hoje você suga alguém energeticamente, né? Seja através das emoções, seja mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, né? É hora da gente cortar esse ciclo através da conscientização. Claro que a gente vai abordar o assunto e entender, né, para que a gente não seja um obsessor ao desencarnar. Né? Já basta a gente estar trocando esses papéis diariamente entre obsessor e obsediados, mas quando desencarnar que nós não sejamos obsessores, né? Que a gente vá atrás dos nossos desafetos para cobrar o que aqui não ficou resolvido. Né? Porque se esses ensinamentos fossem dados aos nossos antepassados em outrora, talvez não tivessem tantos obsessores vagando por aqui, né? E atrapalhando muitas vezes. E você saiba também que muitos são desafetos nossos, né? Muitos também foram até entes queridos nossos em outras vidas. Então, vamos tentar desmistificar um pouquinho, né, o termo. É preciso a gente burilar os nossos sentimentos, né? A gente veio para cá para melhorar as nossas inferioridades, né? Burilar as nossas inferioridades. Então a gente precisa fazer isso para quebrar o ciclo. Claro que
se alguns aprendizados, né, podem ser passados para minimizar algumas consequências, é interessante. E propague isso, né? Mostre, se você conhece alguma pessoa que obsedia outra mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, mostre a ela que ela está errada, né? Porque é preciso você entender, ser imparcial e entender a causa disso tudo, né? Que não só nesse momento presente, tá? É preciso a gente entender para não colocar a culpa no que acontece na vida somente ao que os outros gostam de chamar de encosto. Porque vira e mexe você escuta falar, tá acontecendo isso na minha vida porque é encosto, eu tô com encosto. Não esqueça que você atrai para a sua vida, né, o que você tem como imã interno dentro de você. Então, ressignificar essa forma de ver esse tema, né? Tirar o peso dele e terceirizar a responsabilidade colocada no obsessor. Porque a maioria são entes queridos que não foram adiante, gente. A maioria são seres que nós vivemos em vidas passadas e que nós, de alguma maneira, não conseguimos cumprir determinados acordos, né? E eles simplesmente não foram adiante. Então, entender o que acontece, né? Perceba que a gente troca esses papéis diariamente, ora sendo obsessor, ora sendo obsediado, e aí, algumas vezes a gente sofre a influência de alguém, né, que mudou algo na nossa vida, e aí você fica martelando naquilo, né, através de palavras, sentimentos. Vamos mudar isso, vamos quebrar um pouco desse ciclo, né, porque a gente também acaba nos obsediando, né? A gente acaba nos obsediando diariamente quando a gente se joga para baixo, quando a nossa autoestima está super em baixa, quando a gente se xinga, né? Quem nunca fez isso? Eu então era mestra, né? Como eu gostava de me xingar, de me botar para baixo, e aí eu estava me obsediando, né? Eu era a minha obsessora. E, na verdade, nós somos os maiores obsessores das nossas vidas. Né? É a disputa pelo espaço de energia, de poder, né? A obsessão ela começa quando uma parte dá interesse na energia do outro, né? Quando acontece muitas vezes entre pais e filhos, acontece entre marido e mulher, entre amigos, né? Essa troca acontece o tempo inteiro. E aí é sempre porque existe um interesse no outro, né? Na energia do outro. Mas não se culpa não, porque nós roubamos a energia alheia porque a gente não está treinado e acostumado a pegar a energia direto da fonte. Então, quando você tem alguém que te traz muita paz, que te traz muita alegria, muita coisa boa, você quer estar sempre com aquela pessoa, porque você quer estar sempre sugando a energia e aquilo que aquela pessoa traz de bom para você. Então, é o momento da gente quebrar esse ciclo e aprender a pegar a energia da fonte direta, né? Para que ficar obsediando os outros? Para que ficar sugando a energia dos outros? Então, por isso que você imagina, né? Um exemplo que é legal de eu te passar diariamente nós somos, ao acordar, recarregados, né, dessa energia cósmica. Nós somos recarregados dessa energia prânica. E aí, quando nós acordamos, nós estamos cheios de vitalidade. Chega o final do dia, né, que a gente volta para casa, que já voltou do trabalho, você perceba como você já chega cansado, como você já está desanimado. Por quê? Porque essa troca foi feita durante o dia, o tempo inteiro você doando energia para as pessoas, né? O tempo inteiro você roubando energia das pessoas, né? Boas ou ruins, né? Porque se alguém também chega para você só se lamentando, só reclamando, você acaba sendo influenciado pelas energias ruins que o outro te trouxe. Então, por isso que mais uma vez a gente pede para aprender a silenciar a mente, né? Aprender a se ouvir, aprender a fazer as conexões corretas, né? É claro que o aprendizado ele é constante, nós não necessariamente precisamos que a pedagogia divina ela venha nos ensinar através da dor e do sofrimento, né? Precisa a gente começar a quebrar alguns ciclos e aprender principalmente a silenciar, né? Principalmente a se reconectar diariamente, que sejam 5 minutos, 10 minutos, né? Mas você vai fazendo disso um treino, né? Até aquilo entrar na tua vida,
como você todo dia come, como você todo dia toma banho, e você ter isso como regra na sua vida, né? E eu quis abordar esse tema para a gente parar de ficar aí jogando a culpa no pobre do obsessor, né? E a gente saber o porquê que nós atraímos muitos deles para nós, porque, claro, que através dos nossos pensamentos e sentimentos nós geramos ondas, e aí essas ondas alcançam, né, aqueles que estão vagando, e agora eu estou falando espiritualmente mesmo, e ele entra em sintonia com você. E aí você acaba nutrindo ele com tudo aquilo que ele precisa, né? Então você, através da sua dor, você, através do seu sofrimento, você está nutrindo ele daquilo que ele está precisando para estar aqui, né? Ele se conecta a você. E aí a gente tem outras formas também, através da compulsão, através dos vícios, né? E aí ele fica, né? A energia ali colada, são companheiros de jornada, né? Obsessor e obsediado a gente chama de companheiro de jornada. Então não tem vítima e não tem vilão, porque na verdade eles estão comungando da mesma energia. Se você atraiu esse ser para você, é porque você está vibrando na energia dele. E por isso que ele se conectou a você. Então é hora da gente quebrar um pouquinho desse ciclo, né? Vamos entender que todo caso de obsessão indica que a gente tem alguma coisa a aprender, né? E vamos buscar a serenidade e a gente se encontrar no meio disso tudo. E aí, para deixar assim a coisa mais leve, né? Existem algumas técnicas que eu gosto muito, né? Algumas que eu aprendi há muito tempo e aí às vezes a gente deixa de fazer. Eu não sou muito adepta a aquelas orações prontas, né? Aquelas coisinhas que você pega, vou ler para perdoar, né? O Ho Oponopono, seja lá o que for. Eu não gosto de nada que seja pronto, né? Eu acho que a oração, a prece, o perdão, ele tem que vir de dentro, né? Porque não adianta você pegar, você ler aquilo quando você não gera sentimento, você não gera emoção naquilo, né? Então, existe uma técnica muito boa de diariamente você pedir perdão, né? Pede perdão àquele que você conhece ou desconhece, né, que você tenha feito alguma coisa, né, seja nessa vida ou em outras, porque nós estamos aqui para cumprir karmas e muitas vezes nós também, né, formamos novos karmas. Então é o momento da gente, através do amor, através do perdão, a gente se burilar, né? Eu gosto desse termo se burilar, né? Porque a gente tem que se reinventar. Então se conecte, né, todo dia, seja de manhã, seja à noite, ou de manhã e de noite. Peça perdão àquelas pessoas que você possa ter ofendido, né? Através de pensamentos, através de palavras, através de atitudes. Peça perdão aos seus antepassados, peça perdão àqueles que você possa ter prejudicado de alguma forma, né? Mas aquela oração que vem do coração, né? Não precisa buscar uma oração pronta, porque eu te garanto que a oração que mais surte efeito é aquela que vem de dentro do teu ser, né? Com uma carga enorme de amor e de compaixão, né? É essa a dica que eu deixo para você. E aí, mais uma vez, eu te convido para entrar lá na minha página, dar uma olhada em todo o material que eu disponibilizo. A cada vídeo eu disponibilizo o material por escrito para vocês, da onde, a fonte que eu peguei, todo o ensinamento. Então, eu peço que você entra lá, né? Você pode ir nos vídeos livres, você vai ter o mesmo vídeo lá por ordem. Você tem a parte de exercícios. Eu te convido a visitar a minha página para mais uma vez tentar se tornar um ser humano um pouquinho melhor.